Oi, pessoal do Entre Chicanes, tudo bem? Eu sou a Nari, eu tô aqui de novo com a Gabi e com a Duda para fazer mais uma entrevista da F4. Dessa vez a gente está aqui com o Fefo Barrichello, que está correndo pela Full Time. Vai começar agora nessa estreia da Fórmula 4, que já está quase aí. Foi muito prazer, obrigada por ter topado essa entrevista. Eu vou abrir esse espaço para você se apresentar rapidinho para o pessoal. Oi, gente, eu sou o Fefo Barrichello. Eu vou estar competindo na Fórmula 4 esse ano. Feliz por ter recebido o convite de estar aqui e vamos lá. Boa. Bom, antes da gente começar, assim, é meio impossível a gente não tocar no assunto do seu sobrenome, que é um grande sobrenome no automobilismo brasileiro e mundial também. Então, a gente sabe que vocês ainda competem em várias coisas, estão formando uma carreira, mesmo que diferentes. Vocês têm uns estilos de pilotagem diferentes, seu pai até comentou que você tem um estilo de pilotagem um pouco mais agressivo, enfim. A gente sabe que todos vocês estão no automobilismo, mas traçando planos completamente diferentes. E aí a gente fica muito curiosa para saber se existe algum tipo de pressão em cima de você, ou se você sabe lidar bem com isso em relação ao seu sobrenome, como que é essa sua relação com ter um sobrenome tão grande e começar a competir agora na F4? Eu acho que existe uma pressão, sendo realista, eu acho que existe uma pressão, mas acho que eu e o Dudu, a gente aprendeu a lidar com essa pressão naturalmente, assim, com o tempo. Eu acho que tem aquela pessoa que conhece meu pai e que acaba cobrando os resultados também, mas acho que isso é natural. Então, eu acho que a gente aprendeu a lidar com a pressão muito rápido, assim, e tentar abafar, fazer o nosso máximo e como nem o nosso próprio pai nunca cobrou resultados, a gente, tipo, fica até mais fácil, né? Porque a gente espera que a pressão vai vir dele, né? Mas da parte dele nunca foi cobrado resultado, só foi cobrado esforço, empenho e se você quisesse fazer isso mesmo, que era para você entrar de cabeça. Então, eu acho que isso também ajudou muito a abafar a pressão extra, porque aí, se você não tem pressão com as pessoas mais próximas, eu acho que o resto fica menor ainda. Sim. Não, faz todo sentido. É muito importante você ter, além desse apoio, ter essa parte emocional que te ajuda também, né, a não lidar com tudo isso, mas é muito legal que vocês estão traçando caminhos completamente diferentes, mesmo que dentro do automobilismo, né? Então, essa vai ser uma parte bem interessante de poder acompanhar essa família aí dentro. Bom, mas antes da gente entrar na Fórmula 4, que é onde você está indo agora, que a gente está muito curiosa para saber algumas coisas, a gente queria conhecer um pouco do seu lado mais pessoal, assim, um pouco mais da sua trajetória. A primeira pergunta é se tem alguma corrida que você fez que é mais especial, que você curtiu mais, alguma coisa de kart, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que fica muito marcado a primeira vitória que a gente tem, assim, acho que é uma coisa que fica muito na memória, as fotos, os vídeos. A minha primeira vitória foi nos Estados Unidos, no Florida Winter Tour de mini hockey. E eu lembro muito, assim, não lembro do momento, porque a minha memória dentro do carro ou do kart, eu não tenho a minha própria visão, isso é até estranho, eu até comento disso com o meu irmão. Eu não tenho a minha própria visão dentro do capacete, eu não lembro como é que é eu mesmo, então eu não tenho essa visão. Mas eu vejo muitos vídeos e eu tenho a foto da vitória, foi no Florida Winter Tour, e eu lembro muito, acho que foi a mais marcante por ter sido a primeira, né? A primeira vez que você sente aquele gostinho de vitória e aí fica mais apaixonante ainda o automobilismo. Então, acho que essa foi a mais marcante para mim. Sim. Não, e para você, assim, você correu lá fora, teve um tempo aqui no Brasil, enfim, como que é essas principais diferenças em relação ao automobilismo dos Estados Unidos, ao automobilismo brasileiro? O que você sente mais, assim? Eu acho que os dois lugares são muito competitivos, mas acaba que antigamente mais do que hoje em dia, mas antigamente tinha mais recurso nos Estados Unidos e na Europa, então as pessoas do Brasil acabam naturalmente tentando ir para lá, até porque a Fórmula 1, que é o sonho de todos, é localizado mais por lá. Então, todo mundo tenta fazer esse salto para os Estados Unidos e para a Europa. Eu acho que a qualidade é muito similar, mas o brasileiro tem aquela coisinha mais agressiva, ou vai mais, larga bem e tal. Então, tem pequenas diferenças, mas é mais essa paradinha do recurso mesmo que fazia mais diferença. Mas eu acho que os dois são duas experiências incríveis, assim, correr no Brasil, correr nos Estados Unidos e na Europa.
Sim. Não, com certeza isso deve ter te ajudado bastante a se sentir mais preparado agora para a Fórmula 4 também. Inúmeras coisas que lá fora podem te oferecer, que infelizmente no Brasil em alguns momentos não acontecem, mas a gente está mudando todo esse jogo. O Brasil está ficando cada vez mais preparado e cada vez mais referência nesse sentido. Bom, mas a minha próxima pergunta é que, assim, vocês aí dentro, quando vocês entram num carro, entram numa equipe, às vezes vocês não conseguem personalizar muitas coisas do seu jeito, né? Às vezes é muito o carro da equipe, a maneira da equipe, o macacão com os patrocínios, mas o capacete a gente vê que normalmente é uma coisa que vocês personalizam bastante e tentam trazer ali a sua personalidade. O seu capacete tem alguma coisa que é mais pessoal sua? Tem algum significado? Então, o meu capacete, o design dele é um F, que é a minha inicial. Então, o Dudu começou botando o E no capacete dele, e eu gostei muito, e o Dudu mesmo que desenhava o capacete dele. Então, eu pedi para ele desenhar um para mim que fosse parecido ou tipo igual o dele, mas com o F. E aí ele desenhou. Eu sempre me identifiquei muito com a cor verde e com a cor azul. E eu botei a principal, o azul como a secundária, e o cromado era a minha cor ali, a terceira, que ficava de fundo de tudo. Então, eu e o Dudu, mesmo que não pareça assim inicialmente, se você botar um capacete do lado do outro, eles são dois capacetes quase iguais, só muda a inicial. Então, eu acho muito legal essa parte da gente ter algo similar. A gente, quando começou nosso primeiro capacete, era o mesmo design do meu pai, só que o meu tinha cor diferente, do Dudu era exatamente o mesmo design, mas ao invés de ser um círculo, era meio rabiscado, assim. E aí a gente foi saindo, assim, do design do meu pai e criando o nosso próprio design, que eu acho que é uma coisa importante para a gente conseguir criar a nossa própria imagem. Mas eu acho muito legal essa paradinha dos dois irmãos terem algo similar, assim, que lembre um o outro. Então, o meu capacete é a minha inicial, com as minhas cores favoritas, que simbolizam muito, muito. Ah, legal, porque vocês podem pegar essa tradição no início, quando vocês começaram ali com capacete, mas agora vocês estão fazendo alguma coisa de vocês, mas que mesmo assim ainda remete uma parte muito importante para vocês, que é a família, e mesmo que vocês estejam longe, vocês estão ali com um capacete parecido, uma tradição mesmo de família, né, que vai continuar. E mesmo com a personalidade de cada um. Então, bem legal. A gente tem, tipo assim, dificuldade de conseguir personalizar as coisas, né? Porque o nosso carro vai mais para o patrocinador e o macacão. Então, não que seja uma coisa ruim, é ótimo, na verdade, a gente conseguir deixar o carro com patrocinador e tudo. Mas acho que eu acho muito legal, assim, eu e o Dudu, a gente mudou muito pouco o nosso capacete conforme o tempo. Depois que a gente achou o nosso design, que a gente se identificou, a gente manteve muito, porque eu acho que é a nossa imagem, né? Como se fosse o seu rosto, porque você está ali coberto pelo capacete. Então, eu acho muito legal assim os pilotos que mantiveram o mesmo design todo o tempo, porque você consegue bater o olho e você consegue realmente identificar. Infelizmente, de uma forma, os jogadores compram espaço no seu capacete. Então, você acaba tendo que fazer uma diferença, mudar alguma coisa que daí vai indo para o patrocinador de novo. Mas se você tem alguma coisa que você tem como sua, que para mim seria o verde, o F, né? O F verde, eu acho que mesmo que eu tivesse que fazer algum, isso seria como a minha identidade. Assim. Mas é muito importante, né, que vocês tenham alguma coisa de vocês, porque, de novo, não é uma coisa ruim vocês terem patrocínio, então a gente espera que vocês tenham cada vez mais. Mas vocês não estão ali, tipo, com o rosto, não dá para ver vocês, não dá para identificar muitas vezes. Então, o capacete é um lugar que vocês têm esse espaço. E pelo menos ter essa flexibilidade aí na Fórmula 1 e outras categorias também é muito importante para vocês conseguirem manter tudo isso. Às vezes traz até uma confiança a mais, né? Tem muita gente que é bem supersticiosa, então é importante para vocês manterem essa identidade. Sim. Bom, Fê, a minha primeira pergunta para você é que você usa o número 41, né, nos seus carros. Então, esse número tem algum significado para você? É uma coisa que você usa sempre, que significa muito? Ou é um número que você escolheu para usar e é aquele número mesmo? Então, eu sempre usei desde pequenininho, sem essas coisas assim da 12, e eu ideia por que eu me identificava com 14, mas eu sempre gostei muito do 14, então eu usava tudo 14 e 12. Sempre foi o que eu gostava de usar.
E aí eu fui fazer uma corrida no virtual, isso é até muito louco. Eu fui fazer uma corrida no virtual que o Fernando Alonso participava também. Eu era bem pequeno, eu tinha uns 10 anos, acho. E o Fernando Alonso participava da corrida, e ele era número 14. Então eu não conseguia usar o número 14. Então meu pai falou, então você é o 114. Aí eu troquei ele, porque daí eu falei 14 e 1. Então o 141 foi o que eu falei, pai, dá tempo de trocar? Me identifiquei muito. Então eu usei sempre o 141, que é o número que eu mais me identifico. Mas quando você vai para os Estados Unidos, aí por categoria, acho que a categoria é de 0 a 99, de 100 a 199 e assim, escolhi os últimos, e aí eu só mudava o primeiro número, conforme eu fosse subindo. Então eu usei o 41, 141, 241, 341, então o 41 foi o que mais ficou comigo. Então agora nos fórmulas, que daí são só 2 números, o 41 é o número que eu mais identifico, mas no kart eu gosto de usar o 141. Ah, que bom, do Alonso, mas tudo bem. Mas que bom que te deu sorte e que deu tudo certo para você usar em todas as categorias que você corre. A minha próxima pergunta é que a gente viu que você tem uma paixão por esportes, né? Que além do automobilismo, você também é corintiano, ufa. E se você não fosse para esse lado do automobilismo, você escolheria o futebol como opção de carreira ou você iria para algum outro esporte? Ou você pensaria em uma carreira mais, entre aspas, normal? Eu sempre me identifiquei muito com esporte. Eu sempre gostei de praticar o máximo de esporte possível. E acho que nos Estados Unidos, que é onde eu morei dos 10 aos 14, é uma cultura que é muito adquirida lá. Eles fazem você passar por todos os esportes para você sentir como que é. E eu gosto muito disso, de aprender um esporte novo, de praticar um esporte, de dar aquela raça, aquela garrinha a mais. Então, é uma coisa que eu sempre gostei muito. O futebol é algo que eu sou apaixonado por futebol em geral, e acho sim que se não fosse para ser piloto, eu iria atrás dessa carreira de futebol. Talvez eu seja um pouquinho perna de pau e no carro eu seja um pouquinho mais talentoso, mas eu gosto muito de futebol, estou em todos os jogos do Corinthians e acho que eu iria para esse lado, se não fosse pelo automobilismo. Bacana. Realmente o esporte é uma coisa que domina muita gente, né? Eu e a Nara, a Gabi também assiste um pouco, a gente também adora futebol, então é uma coisa que é uma paixão, assim, que a gente não escolhe muito, né? E você teve essas duas opções de ir pro futebol, pro automobilismo, e aí você escolheu que você é um pouco melhor, né? Então, tenho certeza que vai dar certo. A minha próxima pergunta e última pergunta é que a gente viu muitos nos seus stories você treinando, né? No Instagram, que você sempre posta que você tá treinando muito forte. E como tem a preparação para F4, fora da parte física, você está ali conhecendo o carro, né? Chegaram essa semana aqui no Brasil, os autódromos, vendo que é mais fácil, mais difícil, e que está sendo mais difícil para você nessa preparação para essa categoria que você vai entrar agora? Eu tenho ido atrás, como vocês, acho que para quem me segue tem visto a parte do treino físico, mas fugindo disso, na parte eu tenho tentado ir o mais atrás possível em conheção a tudo. Eu acho que as pistas eu já andei no Velocitar, Interlagos, Goiânia, falta andar em Brasília, né? Que a pista tá meio pronta, meio não tá. Então a gente está meio no aguardo, assim. Infelizmente está demorando bastante para chegar os carros de Fórmula 4 aqui no Brasil. Então eu não tive a oportunidade de andar ainda. Tem gente que anda com carros, mas eu não consegui essa oportunidade. Então eu tenho treinado com o Fórmula 3 aqui no Brasil. É bem difícil, mas adiciona aquela quilometragem. É a única forma que a gente encontrou de treinar no Brasil e andar nas pistas. Então, conseguir andar nos autódromos que eu vou correr é muito importante, porque se chegar no final de semana de corrida sem ter andado na pista antes, é meio perigoso. Então, meio perigoso eu digo, tipo, porque você não tem o conhecimento e tal, e você vai ter
muito ainda para melhorar. Se você tiver a oportunidade de andar antes, com certeza é muito importante. Então, eu tenho ido atrás do máximo de fugir de alguns setback em relação a isso, de não conhecer a pista ou ter que aprender muito e chegar na hora da corrida e você ainda está evoluindo em relação ao traçado, linhas. Então, tentar ficar o mais pronto possível dentro das circunstâncias. Ah, legal. E assim, também tem muita diferença, né, de você correr no simulador e correr na pista. Então, acho que essa preparação de vocês com os F3 são muito importantes, além dos simuladores, né? Ajuda bastante, mas também não tem como comparar muito. Bem Oi, isso. Pepo, tudo bem? Chegou a hora Tudo das bom? minhas perguntinhas, então está no final já, então relaxa. E assim, hoje você está na F4 Brasil, e a gente tem muitas categorias boas aqui no Brasil, a gente também tem muitas categorias boas lá fora, na Europa, a gente tem Fórmula Indy também, né, que é mais pra cá. E assim, qual é o teu objetivo hoje? Qual é a categoria que tu quer chegar? É alguma no Brasil? É alguma na Europa? É alguma aqui na América? Tem alguma específica que hoje, assim, não, eu acordo todo dia com esse objetivo aqui. Eu acho que todo mundo que é piloto sonha com a Fórmula 1, né? E a gente sabe das dificuldades, a gente sabe como é difícil esse caminho até a Fórmula 1, mas eu acho que se a gente não sonhar alto, a gente acaba ficando contente com alguma coisa que às vezes a gente podia ir mais longe, sabe? Então, se você sonhar, eu acho que se você sonhar com algo muito, muito perto, assim, é sempre bom ser realista, mas quando você chega lá, você para de se esforçar, entende? Então, às vezes, se você sonha em chegar em algo que você consegue muito facilmente, por exemplo, que você teria muita facilidade em chegar, acho que se você chegar lá muito rápido, você pode acabar parando de se esforçar e de ir atrás por você já ter chegado no que você via como seu sonho. Então, eu sonho com a Fórmula 1, que acho que é o que todos os pilotos sonham, e gostaria de estar lá um dia, se Deus quiser. Eu super acredito nisso. Às vezes a gente está conversando com alguns pilotos da F4 e eles também falam muito isso. Não, porque no ano tal eu vou estar na Fórmula 1. E assim, a gente sabe que são 20 assentos e são 20 assentos muito concorridos, porque é todo mundo, né? Então, mas a gente sempre torce. Não dá pra gente não ficar pensando que vai chegar assim o brasileiro. E assim, chegar um brasileiro com o sobrenome Barrichello seria muito legal, né? Então, acredito em você, acredito que se der tudo certo, a gente vai poder dizer que a gente entrevistou uma pessoa que estava na Fórmula 1. Se Deus quiser. E assim, tu falou que tu já tá treinando, né, no F3, em alguns autódromos daqui, mas tem algum que tu tá mais ansioso, alguma etapa que tu tá mais ansioso por algum motivo específico? Eu acho que correr em Interlagos é meio sem igual, né? Porque você assiste desde pequeno Interlagos, os Fórmula 1 lá, então eu acho que é tipo, quando eu treinei lá pela primeira vez, eu lembro de eu passar, assim, eu até passei lento na reta e no S, eu queria olhar tudo, sabe? Eu queria ver e falar, nossa, no videogame eu passo aqui e tal, faço isso, faço aquilo. Então, tipo, é muito estranho, parece que você tá num filme, assim. Então, você olhar tudo é muito legal. Então, acho que não tem muita coisa igual o Interlagos, né? E a minha família, sendo de Interlagos também por parte de pai, também é muito forte nisso. Então, acho que Interlagos é o que eu estou mais ansioso para correr. Eu imaginei que fosse Interlagos justamente por toda aquela história que teu pai sempre conta, que o pai dele morava lá na frente, não sei o que, eu acho muito legal. Então, eu imaginei que, assim, por esse apego emocional, seria realmente Interlagos. E eu vou fazer a última pergunta, que é a penúltima pergunta aqui da gente, que é uma pergunta que a gente faz para todo mundo, que é se você tem algum ritual antes das corridas, antes de entrar no carro, no kart, enfim. E assim, a gente já ouviu muita coisa que não tem noção, a gente já ouviu gente que não corta unha, a gente já ouviu gente que usa a mesma cueca, tudo que você imaginar, a gente já ouviu. A gente queria saber se você também tem uma dessas manias estranhas. Eu não acredito muito em sorte. Então eu não vou muito para esse lado. Eu acredito muito em trabalho e determinação, e com isso você pode imaginar que a sorte fica do seu lado. Então eu não tenho nada de muita superstição, onde eu faço isso, eu faço aquilo, mas eu sempre entro
pelo lado esquerdo, mas tipo não é uma parada que eu penso, tipo assim, deixa eu entrar aqui pelo lado esquerdo. É natural, tipo eu nunca entrei pelo lado direito, assim, eu sempre entrei pelo lado esquerdo. Eu pensei agora nisso, mas não é uma parada que eu penso muito, eu não fico pensando nisso. Mas, cara, eu acho que eu não tenho nada. É por eu não acreditar tanto em sorte, né? E falar, eu tive sorte quando eu fiz isso aqui, dei 3 pulinhos antes de entrar no carro. Eu fujo um pouco disso. Então eu vou, acho que só nesse negócio mesmo de entrar pelo lado esquerdo. Mas não tem nada que eu acho que até se tivesse alguma coisa muito marcante eu iria lembrar de cabeça muito rápido. Mas então eu acredito que não tenha nada de superstiçãozinha assim que eu faço antes. Você ganhou então o troféu do nosso piloto mais normal, porque realmente a gente nunca ouviu ninguém falar que, não, é de boa, tá de boa. Tem gente que pula, tem gente que, é uma coisa. Mas enfim, agora a Nara vai fazer a última pergunta para você. Antes só da gente entrar na última pergunta, você comentou bastante sobre essa questão do virtual, né, do automobilismo virtual, seja ali no momento em que o Alonso tinha o seu número e você não pode usar, seja em outros momentos que você gosta, você leva isso também como uma oportunidade para você ou é mais um hobby? Eu acho que é uma oportunidade de treino, né, que a gente tem que usar ao nosso favor. Não é igual, não tem como ser igual aquilo, mas eu acho que é o que chega mais perto, né? O nosso esporte é um esporte que você só consegue treinar fazendo. Então você não consegue pegar uma bola, que se eu jogasse futebol, pegar uma bola e ficar fazendo uma embaixadinha aqui que eu vou estar treinando. Para o automobilismo, o único jeito que você realmente consegue treinar 100% é você realmente fazendo. Então, eu acho que o virtual é o que você consegue chegar mais perto. Então, tentar desfrutar disso da forma mais positiva possível. A gente se diverte muito com o pessoal da equipe, que eu sei que você também participa lá da Leduc, que a gente criou um grupo muito legal, assim, de amigos. Inclusive, eu estou esperando o pessoal me botar no grupo do WhatsApp, mas eles não estão me botando só de birra. Mas tudo bem, eu aproveito muito disso me divertindo, mas também usando isso como treino. Vou dar uma dura nesse pessoal, pelo amor de Deus, como assim não te botar no grupo? O que é isso? Não, mas o automobilismo o virtual ele é bem legal, porque justamente o que você falou, é o treino, é ali, mas também a gente está vendo muitas pessoas surgirem de lá, então está crescendo, está ganhando uma relevância, mas é sempre bem legal ver vocês que fazem parte do real, fazem parte do virtual ali, mesmo que seja como uma diversão, porque dá para ver essas diferenças, enfim, então é um jeito bem legal de vocês treinarem, já que vocês não têm um carro de Fórmula 3 todo dia para pegar ali e correr, entendeu? Então, é justamente a válvula de escape que vocês têm nesse sentido. Mas indo para a última pergunta. Eu sei que eu comentei ali em cima sobre a sua corrida favorita, um momento que foi muito marcante, mas a nossa pergunta que a gente também faz para todo mundo é se você tem algum momento muito marcante no automobilismo, assim. E aí pode ser tanto essa corrida, se você falar que foi isso mesmo, pode ser alguma outra coisa que você assistiu, que você viu de alguém, que você acompanhou, algo que te marcou e que te motiva, assim, de certa maneira, a continuar no esporte. Eu lembro muito de cabeça de quando o meu pai foi campeão da Stock, que foi quando a gente estava em 2014, e a gente estava toda a minha família, estava a minha família inteira e todos os nossos amigos. O meu pai tem um círculo de amigos que a gente mesmo considera família, eu, Dudu, e todo mundo que está em volta considera muito família, sabe? E você falou em se inspirar. Acho que você conseguir fazer o que você ama é campeão. Ter todo mundo que você ama assim lá e você vê que tá todo mundo chorando junto com você, eu acho que é uma coisa que eu gostaria muito que acontecesse, sabe? De um dia eu poder estar vivendo do que eu mais amo, tá sendo bem sucedido no que eu mais amo, bem sucedido eu digo ganhando e tendo o melhor resultado possível, e no final da corrida você ter pessoas lá, sabe? Mas não só pela corrida, até porque já tiveram, acho que não sei se foi 2015 ou 2016, quando meu pai perdeu o campeonato. E essas mesmas pessoas estavam lá e a gente comemorou e a gente chorou da mesma forma, sabe? Mesmo que uma foi por felicidade e outra por tristeza, mas eu acho que quando você sai do carro, quando você tem um resultado que você não foi o que você esperava, eu acho que ter essas pessoas em volta de você
é muito importante, sabe? Então, eu gostaria muito de conseguir também criar essa família que não seja 100% de sangue. Logicamente, minha família gostaria que estivesse lá quando eu for bem, né? E quando eu também não for. Mas eu acho muito legal, eu admiro demais isso que meu pai criou ao longo do tempo com os amigos dele, e ter mantido a família do lado dele, sabe? Eu acho que é uma coisa que eu me inspiro demais. Então, Goiânia é o que eu mais lembro, de estar todo mundo junto, de estar todo mundo chorando, pulando, por estar todas as pessoas juntas comemorando. Sim. Ah, mas é muito legal quando a gente escuta falar de família, sempre dá dá uma emoçãozinha a mais, né? Porque assim, do outro lado, a gente fica assistindo aqui e a gente não é parente de ninguém, a gente não é, mas a gente se apega muito, né? Então, nos momentos bons, nos momentos ruins, é bem legal a gente aqui do outro lado saber que tem pessoas ali apoiando, ajudando. E realmente, a relação que a sua família tem, assim, especificamente, vocês sempre têm muitas pessoas à sua volta, muitas pessoas ali que gosta muito, tanto a família de vocês é muito grande, quanto todo o resto dos amigos, enfim. Mas isso é uma parte muito importante e com certeza a sua família vai estar lá para te apoiar nesse sentido, porque você vai estar na full time, né? E a full time também é a equipe do seu pai, então vai ser já uma ótima coisa para você ter ali de suporte nesse sentido. Com certeza. O pessoal da Full Time acho que virou família também, né? Porque o meu pai está lá acho que 10 anos, né? Então, eu tenho uma relação muito forte com todos os mecânicos. Eu sou muito, muito próximo do Maurício, que é uma pessoa que vai me ajudar muito, acho que ainda ao longo da minha carreira. Eu gostaria que ele conseguisse estar comigo e me acompanhar ao longo da minha carreira do lado do meu pai, que acho que são duas pessoas que eu admiro muito no automobilismo e que conseguem me ajudar muito, cada um da sua forma, sabe? Acho que os dois têm dois estilos muito diferentes, mas que acrescentam demais, cada um da sua forma. E, inclusive, já foi testado em real life eles tentarem trocar de papel, e trocar de papel eu digo o meu pai tentar fazer o que o Maurício faz de melhor, e vice-versa. E acho que não deu zero certo, porque o Maurício me dá uma dura e aí meu pai foi me dar uma dura, mas aí eu não entendi direito o que estava acontecendo. Aí eu fiquei chateado, eu fiquei estressado, e depois eu fui descobrir que o Maurício pediu para o meu pai me dar uma dura, e aí foi uma confusão generalizada. Então, eu gosto de ter os dois lá do meu lado, cada um da sua forma. Então, que eles também não invadam o espaço do outro, porque não me ajuda muito. Mas Cada um com o seu papel ali, né? Então, isso é importante. exatamente. Ai, mas que legal. E a Full Time realmente é uma equipe que a gente sente que é bem família mesmo. Tanto das lives que a equipe faz, que a gente sempre se diverte, quanto a relação que todos os pilotos, todos os mecânicos, o Maurício também tem com toda a equipe. Então, é muito legal ver isso. E que bom que você está numa equipe que faz tanto sentido com você, né? Além da presença do seu pai, que isso é uma coisa importante, mas além de tudo isso, você se dá bem com todo mundo e esse esquema de trabalho funciona. Mas que cada um fique ali no seu espaço, né, no seu papel, e aí funciona direito. Bom, Fefo, mas muito obrigada. Essas foram as perguntas que a gente preparou para você. Eu adorei te conhecer, adorei conhecer um pouco mais desse seu lado. A gente sempre deseja boa sorte para todo mundo. A gente está muito ansiosa para estar na Fórmula 4, para ver agora como que vai ser. É uma categoria que promete muita coisa e com certeza vai entregar. Então, muito obrigada pela entrevista. A gente deseja boa sorte, que tudo dê certo, que já já você chega na Fórmula 1. Então, muito obrigada. E, pessoal, até a próxima. Oi, gente! Nós estamos aqui novamente para entrevistar outro piloto da F4. Eu, Duda, junto com a Nari e com a Gabi, vamos fazer algumas perguntinhas para o piloto Nelson Neto. Então, Nelson, se você puder, você tira esse tempinho aqui para se apresentar, sem dar muito spoiler, que a gente vai te perguntar algumas coisinhas aí. Então, esse tempo é todo seu. Meu nome é Nelson Neto e sou piloto profissional de kart, agora entrando no mundo dos fórmulas, dos monopostos. E vamos ver, né, o que vai dar nessa entrevista aqui. Obrigada. A minha primeira pergunta é que você fez a sua estreia em monopostos, né, na Fórmula Delta no passado, e você acabou tendo que largar de último e mesmo assim performou super bem. E qual foi a sua intenção de entrar na Delta? Foi para se sentir um pouco mais perto da F4 e já ter esse contato com os carros de Fórmula? Ou foi uma opção sua mesmo?
Então, ano passado a gente já sabia que 2021 a gente ia correr de monopostos de alguma fórmula, de qualquer jeito. Então, a gente não sabia que ia ser a Fórmula 4, junto com a associação e tudo, não tínhamos planejado isso, mas a gente decidiu entrar na Fórmula Delta para já ter o primeiro contato, porque era a categoria de Fórmula mais acessível que a gente tinha. Então, a gente quis ter o primeiro contato ali na Fórmula Delta para já se acostumar com Fórmula, já correr minha primeira vez em um autódromo profissional, que foi Interlagos, nada mal. E aí, tipo, para a gente, sei lá, sentir o carro, como é que é, andar na pista mesmo, para já não entrar tão cru na temporada do outro ano. Ah, que bacana. Foi realmente um teste, né, para você, sobre É. esses carros de Fórmula. Então, o nosso plano era correr a temporada inteira, tipo, desde o momento que eu entrei até o final, só que acabou que coincidiu absolutamente todas as etapas depois da Delta com os campeonatos de kart que eu estava fazendo, e aí acabei que só consegui fazer essa etapa mesmo e deu isso. Não, mas você foi super bem, né? Saiu lá de trás, foi bem legal. A minha próxima pergunta é que você falou que você já queria ir para Full Time, né? Que é uma ótima equipe, tem o Rubinho, o Tony Kanaan corre lá. E você tá feliz com essa escolha da equipe? Tipo, quais são as suas expectativas para esse ano? Como você falou aí, era a minha opção número 1 já. Quando a gente estava no sorteio, eu estava suando a mão, já estava tremendo ali, torcendo para tirarem meu nome. Eu acabei ficando por último e aí a tensão só aumentava, que eu não saí nos primeiros nomes e tal. Mas aí foi incrível, pedi que todo o azar que eu tive no ano passado, a sorte viesse agora e aconteceu. A Full Time chamou, eu não sabia nem como cumprimentava na hora, eu estava nervosaço, mas bom foi que deu certo, era a minha escolha número 1 e eu tô feliz, tô animado para essa temporada. Eu acho que tem tudo para dar certo. A gente já criou uma conexão de equipe entre os pilotos, tal. Já fomos no box assistir a Stock Car no domingo. Então acho que eles já acolheram a gente bem. Já fizemos um trabalhinho de mídia na hora lá, tudo mais. E eu tô animado, eu acho que vai dar bom essa temporada. Ah, que bacana. Oi, eu sou a Gabi, eu vou fazer mais 2 perguntas para ti. E assim, você participou das 500 milhas, que é uma prova tradicional, né, que sempre tem, e sempre conta muita história, e com Rubinho, Jafone, Drogovic, e assim, uma prova de endurance. Foi a sua primeira prova de longa duração, e como que foi, assim, a experiência de estar com tanta gente incrível na pista? Vou começar respondendo essa penúltima pergunta. Na real, não, eu fiz os 500 quilômetros, né, do ano passado na Granja, só que eu tinha acabado de começar no kart, eu tinha 3 meses de kart, mas então foi uma experiência totalmente diferente, foi tudo de última hora, inclusive, em 2020. A gente nem ia fazer, aí chegou que coincidiu com o brasileiro de Rotax, que ia ser na mesma pista no mesmo dia, e aí falamos, por que não? Montamos um carro e fomos no dia. Tanto que o nosso segundo kart a gente largou de último, que a gente nem fez a tomada de tempo, a gente só foi para a corrida. E foi mais para se divertir aquela vez. A gente foi pegando a mão do carro e foi bem divertido. E então para essa eu já estava um pouquinho mais preparado, já sabia como é que funcionava, tudo. E sobre responder a sua última pergunta, é muito bom você poder dividir pista com grandes nomes assim, com grandes bagagens e experiências, porque você acaba que você aprende muito, tanto de fora, olhando a guiada deles, quanto de dentro, quando você pode, nos treinos ou até na corrida, por exemplo, andar atrás deles. Você consegue observar muito traçado, ponto de freada, aceleração, como que os caras lá de fora trazem a guiada, né, para cá, porque acaba que é um pouquinho diferente. E é muito bom, você pode aprender muito, além de ser divertido. Você tá lá guiando normal, você olha para trás e tá só o Drogovic ou o Barrichello. É bem legal. Basicamente, a galera que estava contigo no box da Full Time, né? Então, acho que já tá normal ver Rubinho, ver Drogovic por ali, né? Já tá parte da rotina. Mais ou menos. Eu imagino. A gente, às vezes, aqui também tem que dar umas acostumadas. A minha próxima pergunta para ti é como que está sendo essa tua transição do kart para a Fórmula? Apesar de não ser uma enorme diferença, não é que nem os carros de turismo, mas como que está sendo essa transição para ti? Eu acho que foi bem tranquilo, na real. Nos Fórmulas, pelos treinos que eu fiz, eu acho que eu tô até um pouco melhor comparado ao kart.
eu achei que ia ser um negócio extremamente diferente, de outro mundo, quando falavam, nossa, chega a 200 e tantos por hora na reta, não sei o quê. Só que acaba que não é, tipo, esse negócio todo que falam, não é um monstro de 7 cabeças. É tranquilo, eu lembro do primeiro treino de Fórmula 3 que eu fiz esse ano, eu tava tremendo, eu nem queria entrar no carro direito, saí cagão, eu dei uma volta de 2 minutos e não sei quanto, enquanto a pista virava 1,20. Mas aí é isso, você vai pegando confiança, e aí quando você vê uma, duas saidinhas, você já tá com a mão do carro, não é tão difícil, e você já tá se divertindo ali, já passa esse nervosismo todo. Então, eu acho que não é uma transição tão difícil quanto imagina. Ah, legal, eu acho que isso é uma vantagem que tu tem na frente dos outros. Às vezes a gente fala com algumas pessoas de, ai, é muito difícil passar de um para o outro, é meio complicado, é muito diferente. Então, que legal que tá dando tudo certo. Oi, eu vou fazer as próximas perguntas. Bom, a minha primeira perguntinha é que no Brasileiro de Kart no ano passado você teve um imprevisto ali, você teve um momento bem difícil, onde você teve que abandonar a prova, mesmo que você tivesse grandes chances de ganhar. E a gente sabe que no automobilismo vocês passam o tempo todo por situações frustrantes como essa. E como que você acha que essa experiência ou outras que você teve nesse sentido te moldaram como pessoa e te prepararam para essa próxima etapa que você vai estar aí na Fórmula 4? O que te impactou mais nesse momento, nessas experiências que você teve? Então, do mesmo tempo que é muito ruim, que você fica completamente frustrado, bravo, estressado na hora, você que acaba que a longo prazo, você realmente, se você ganha uma experiência a mais de cada acidente, tudo, você já sabe como se prevenir agora, e você já vai mais preparado para as corridas, para a guiada, ainda mais uma final de brasileiro que é importante, você já vai sabendo que não tem ninguém ali bonzinho para brincar, tá todo mundo, cada um por si, e vai no que dá. Então, você já guia mais atento e mais agressivo, e a amizade é fora da pista, né? Sim. Não, faz todo sentido mesmo. E às vezes é difícil de separar isso? Foi uma coisa que você, tipo, teve que ir descobrindo ao longo do tempo ou sempre foi uma coisa que sempre foi muito claro para você? Então, esse é um bom ponto, porque no começo, como o pessoal já tinha mais experiência, eles já estavam lá no meio, eles já sabiam como é que funcionava melhor, eu cheguei muito ingênuo, aí eu não separava muito bem, eu já recebi muitas broncas dos meus chefes de equipe, pais, tudo por causa disso. Falava, pô, mas ele é meu amigo, mas aí eles tinham que repetir várias vezes, dentro da pista não tem essa, enquanto que os caras já sabiam disso, já eram mais espertos quanto a isso, né? Então, no começo eu era bem ingênuo, eu não sabia separar tanto, mas agora eu acho que já estou com a cabeça um pouco melhor quanto a isso, já sei separar bem, e acredito que todo mundo sabe, né, que fora da pista é amizade, o que acontece dentro da pista fica na pista. Sim. Ai, assim, que bom que você teve essas pessoas para te dar essa alertada, né? Para você, presta atenção, vamos aprender. Mas que bom que você teve esse tempo para aprender tudo isso. Com certeza é uma coisa que vai te ajudar bastante no futuro. A minha próxima pergunta é uma das perguntas que a gente faz para todo mundo que vem aqui, tá? E aí eu vou te explicar como que ela funciona. A pergunta é: qual é o seu momento mais marcante no automobilismo? E a gente sabe que essa pergunta é um pouco aberta. Então, pode ser de um momento em que você passou, de um momento que você assistiu, que você acompanhou, enfim, pode ser o que você quiser, mas alguma coisa que tenha te marcado bastante, assim, nessa trajetória. Eu acho que tiveram, dois momentos mais marcantes para mim no meu curto tempo de automobilismo, né, que não dá para falar muito, mas o primeiro foi acho que a minha primeira vitória, que foi na Copa São Paulo, Rotax Max Hulk na Granja, porque eu não costumava disputar entre os 5 primeiros constantemente, eu ficava ali no meio do grid e tal, aí do nada, não entendi nada, ninguém entendeu, chegou uma etapa que eu acendi, comecei a andar lá na frente, e aí do nada eu ganhei na Hulk, e acho que isso foi muito bom para mim, porque eu me vi disputando lá na frente já assim, do nada, e depois disso, por incrível que pareça, abriu uma porta que eu acendi o resto da temporada e fiquei lá na frente, fiquei disputando constantemente só na frente tudo, então, não em primeiro, mas entre, por exemplo, os 5 primeiros toda etapa, sabe? Então, eu acho que, não sei o que aconteceu, mas foi bom, abriu portas para mim, e o segundo momento mais marcante, acho que linka com isso, que foi no Brasileiro que me bateram, porque eu cheguei lá pro Brasileiro para treinar, eu não esperava tanto, tipo, eu vou fazer esse Brasileiro, eu vou adquirir experiência, bagagem, mas eu não tava com a cabeça de tipo, nossa, eu tenho chance demais de ganhar. Não, eu cheguei lá em Itu e tal,
Aí depois do primeiro e segundo treino que eu liderei uns treinos e fiquei em top 3 em vários. E aí eu já comecei a ver, poxa, tenho chance nesse brasileiro, não era o que eu estava pensando, agora eu tô bem, dá para ir para cima. E aí o resultado disso foi, eu tava largando, quando eu me vi, eu tava largando em segundo na final, coisa que ninguém esperava, nem eu. E aí eu tava extremamente feliz, eu tava nervoso antes da corrida, eu tive que até sentar no parque fechado, fora do kart, ter um momento sozinho comigo mesmo ali e tal. Mas aí eu tava lá, tava até bem na final, né? E aconteceu o imprevisto ali que aconteceu. Ah, sim. Bem legal esses dois momentos, assim, que dá para entender um pouco da sua trajetória e com certeza a gente te vendo na pista, na Fórmula 4, vai dar para ver um pouquinho e conhecer esse sentimento por trás, vai ser bem legal. Sim. Uma das outras perguntas que a gente sempre faz é que se você tem algum ritual antes das corridas. A gente já ouviu de tudo aqui, então você tem alguma coisa que é sua, que você sempre faz e que você vai levar para os carros de Fórmula? Ah, então, quanto a isso, eu acho que eu não sou uma pessoa muito criativa ou única nesse quesito. Eu não tenho um negócio tipo, especialmente meu. Tem umas coisas que eu faço porque eu sou um cara que muito ansioso e fico muito nervoso antes de corrida importante. Acho que na Fórmula 4 agora eu vou ficar em toda etapa. Estou trabalhando para melhorar isso. Mas o que eu faço antes das corridas, quando tá os caras alinhados, tudo, quando bate aquele nervosismo, eu às vezes eu sento no kart, tiro um momento só para mim, ou então, se não dá, eu me isolo. Eu fico sozinho uns 5, 10 minutinhos comigo mesmo ali, conversando, trabalhando, respirando fundo, conversando comigo mesmo, que não precisa daquilo. Eu rezo também, porque é sempre importante ter proteção do meu ponto de vista. E aí eu tiro esse tempinho para mim e volto mais tranquilo e relaxado para a pista. Eu não volto mais, tipo, pilhado, igual eu estava antes, e nervoso. Isso acaba que me ajuda bem, porque quando eu vou para a tomada, eu já estou mais relaxado e não erro tanto. Ah, que legal. Todo mundo tem uma coisa muito específica de si, então é muito bacana saber isso. E a nossa última pergunta é qual o momento que você está mais empolgado para essa temporada da F4? Alguma pista ou alguma coisa assim que você esteja super ansioso para acontecer? Eu acredito que tem duas pistas que eu tô com muita vontade de correr, que são Interlagos e Goiânia. Goiânia porque eu fiz um treino de Fórmula 3 lá, me adaptei bem à pista, eu gostei muito da pista, é uma pista divertida de guiar, não é uma pista travada demais. Tem curvas de alta, tem curva de baixa, então eu acho que é uma pista bem legal. Interlagos, por seu tempo do automobilismo, conhecido pra caramba, então, tipo, acaba que vai ser muito legal poder ter a experiência de guiar uma Fórmula 4 junto com a Stock nessas duas pistas e com um puto evento, e com um baita evento. Ah, que legal. Você citou, né, a Stock. Você acha que tá ali junto com esse pessoal vai te ajudar em alguma forma? Ou não tem nada a ver? Ter a experiência de Ah, ter, tipo, o Rubinho junto, quem quer que seja. eu acho que querendo ou não ajuda pra caramba, porque você vai estar dividindo box com eles, então você vai ver muito do trabalho fora de pista desses caras, como que eles fazem, o que eles fazem antes de entrar no carro, tudo, até o jeito de guiar deles na Stock Car, mesmo que o turismo não se assemelhe muito com Fórmula, você vai ver decisão de pista, de disputa, tudo. Acho que você pode aprender muito com isso e vai ser bom sempre ter esses nomes de peso na equipe para ajudar, dar conselho e tudo mais. Ah, que bacana. Então, essas foram as nossas perguntas. Espero que você tenha gostado. A gente adorou te conhecer um pouquinho melhor. A gente deseja muita sorte para você e que você faça uma temporada incrível. E é isso. Se as meninas quiserem falar alguma coisa. Só agradecer mesmo por ter topado essa com a gente. É uma coisa legal que a gente está tentando fazer com todos os pilotos da F4. 90% deles, assim, a gente já conseguiu. Então, a gente realmente torce que dê tudo certo esse ano. Como a gente sempre fala, a gente não torce por ninguém específico, a gente torce pela corrida, a gente torce pela emoção, a gente torce para todo final de semana que tiver, a gente ter aquela batidinha no coração. E é isso, a gente se vê dia 15 de maio lá no Velocitar. Fechou, um prazer entrar nesse podcast com vocês, uma honra para mim. E fechou, então, vamos vendo aí. Espero que vocês gostem da minha performance na Fórmula 4 e vamos lá. Oi, pessoal, eu sou a Gabi, eu tô com a Duda hoje a gente tá sem a Nara,
nossa equipe não tá completa, a gente sempre fala, hoje nossa equipe tá completa, mas hoje a nossa equipe não tá completa. Estamos aqui sem a Ana, mas a gente tá com o Ricardo, que ele vai correr pela F4 na full time esse ano. E não só na F4 Brasil, né? Mas sem dar muito spoiler do que a gente vai conversar, mas outra categoria também, internacional. E eu vou pedir só para ele se apresentar rapidinho, sem dar muito spoiler, porque a gente vai te perguntar algumas coisas, então, seu tempo aí. Bom, olá pessoal, olá Gabi, Duda, é um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer primeiramente o convite de vocês e estamos aqui para fazer um bate-papo com vocês. Felizmente, vocês estão, a equipe está incompleta, né? Seria mais legal que a equipe toda completa, mas vamos lá, vai ser legal. Vai ser legal. A primeira pergunta que eu tenho para te fazer é que, assim, eu sempre digo que, geralmente, os pilotos hoje, eles começam no kart quando eles estão na alfabetização. Eu sempre digo que você aprende a ler e escrever junto com o de kart. Contigo não foi diferente, tu começou com mais ou menos 6 anos de idade e tal. E assim, quem foi que te incentivou a seguir essa carreira no automobilismo? Porque eu acho que com 6 anos de idade, alguém deve ter chegado para ti e dito, não, vamos fazer isso aqui que é legal, vamos pro kart indoor e tudo mais. Como que foi? Então, meu pai já era do mundo, eu digo o mundo da velocidade, né? Porque quando eu tinha 6 anos, 5 anos, 4, ele andava de motocross, né? Mas não era profissionalmente, era mais, assim, por final de semana. E aí, quando eu nasci, diz ele que eu pedi uma moto para ele, uma moto. Porque sempre quando você vê criança, né, vendo a motocross, a moto voa e cai. Aí ele falou que eu pedi para ele uma moto que voava. Aí ele, com medo de eu entrar assim na motocross, que é um esporte realmente muito mais perigoso que os carros de corrida, ele pegou e me colocou no kart. Aí eu moro em Birigui, a 600 quilômetros de São Paulo, e do lado tem uma cidade que chama Penápolis, mais ou menos 30 minutos de lá, onde tinha tem ainda, né, uma pistinha. Foi a primeira pista que eu comecei. Aí com 6 anos eu comecei a andar por hobby mesmo, de final de semana, e depois aos 8 comecei já a ir profissionalmente a São Paulo. Muito legal, às vezes a gente fala com a galera que veio, entre aspas, assim, da moto, e geralmente sempre tem pais preocupados por trás que preferem colocar num kart do que deixar na moto. Então, não é a primeira vez que a gente escuta esse relato de uma mãe preocupada. E assim, como eu falei, você está na F4 Brasil e também na F4 Espanha. E como que é para te conciliar as duas rotinas dos dois países? São cursos diferentes, acredito que é um pouco diferente correr em casa e correr fora. E você acha que isso vai, de certa forma, te dar uma vantagem aqui no Brasil? Então, eu já estou um pouco acostumado a ficar um pouco mais fora de casa. Eu fiquei morando 2 anos seguidos na Itália, correndo pela Forza Racing no Campeonato Europeu e o Mundial de Kart, em 2020 e 2021. E eu acho que questão de correr duas campeonatos diferentes, um em cada país, eu acho que a possível vantagem que pode me dar é no começo da temporada, porque vai ser aonde eu vou ter, digamos, uma corrida a mais que o pessoal, mas não é aquelas coisas também, porque a galera da F4 Brasil está treinando bastante, todos estamos, né? Mas eu acho que pode ser só essa questão de uma corrida só de diferença. Entendi. Acho que como eu falei, né? Os vídeos de todos os pilotos da F4 eles vão sair juntos, então acho que todos eles sempre tem alguma coisa que eles acham que tem a mais, alguma coisa que eles acham que tem a menos, então legal aí para todo mundo saber disso. Agora a Dudy vai fazer mais 3 perguntinhas e então você foi campeão brasileiro e por ter ganhado esse título, você foi um dos 2 pilotos do Brasil selecionados para participar do FIA Academy Trophy em 2017. E como foi essa experiência para você? Você acha que deu um gás a mais, assim, que você levou muita coisa para o que você é hoje, que você pilota hoje? Sim, eu acho que foi depois que saí do Academy Trophy em 2018, eu fui em 2019 campeão da Copa Brasil de kart na categoria júnior, e foi a minha primeira Copa do Brasil que eu consegui ser campeão. E depois disso, eu já tive contato com o kart europeu, que é um kart bem avançado, é onde tem os melhores pilotos do mundo, e foi um passo bem importante para mim conhecer e conseguir aprender muito mais. Deve ser bem importante, então, porque você logo depois foi para o kart europeu, então você já tinha um pouco de experiência, não chegou totalmente cru lá para competir, né? Sim, foi exatamente. E quais são os seus planos para o futuro? Depois da F4 você pretende ir para onde? É ficar nos carros de turismo ou ir para os carros de turismo ou continuar nos Fórmula? Então, a minha meta,
minha visão é de já ano que vem, ainda não sabemos direito, porque isso tudo vai depender de custos e também do meu desempenho, mas nós temos uma visão de que ano que vem, possivelmente eu vá ou para a Fórmula Regional by Alpine, a famosa Freca, ou a Fórmula 3 direto. Aí, os anos seguintes, de Fórmula 2, minha meta é chegar na Fórmula 1, mas os próximos anos vão depender justamente do que eu disse, do resultado e também do custo. Ah, sim, a gente entende bastante. A gente já trouxe algumas pessoas que são por trás do automobilismo e essa parte de custos e tal é uma coisa assim super incerta, mas a gente tá super torcendo para você e quem sabe ver você lá na Fórmula 1 daqui a uns anos. Obrigado. E tem uma pergunta, duas perguntas na verdade que a gente faz para todo mundo que vem para cá. E uma delas é se você tem algum ritual antes das corridas. Então assim, ó, a gente já escutou de tudo, então não precisa ter vergonha porque são diversos rituais. Então conta pra gente qual que é o seu. Ritual eu tinha quando eu andava no kart na Europa, porque eu fazia, era, tipo, como é que eu posso falar? Eu sempre tentava colocar o capacete de uma forma e as minhas luvas de uma forma que eu sempre me sentia bem colocando. Se eu não me sentisse bem ou dava uma sensação ruim, eu tinha que tirar e colocar de novo e ficava fazendo isso, entendeu? Mas aí, agora, quando eu cheguei no Fórmula, eu acho que eu esqueci isso, não sei porquê, e eu só coloco e vou pra vista. Mas eu tenho, assim, um pequeno ritual que eu faço toda vez, não é um ritual, mas é, tipo, só uma questão de concentração mesmo, que eu faço uma concentração antes e um aquecimento. Ah, bacana, bacana. Espero que você volte, hein? Porque se deu certo no kart, acho que pode dar certo na Fórmula. E a outra pergunta que a gente faz para todo mundo, que também é sempre a nossa última pergunta, é uma pergunta meio ampla, que é assim, qual que é o seu momento preferido no automobilismo? Você começou muito cedo, deve ter passado por muita corrida boa, muita corrida ruim, muito momento bom, muito momento ruim. E assim, não precisa necessariamente ser na sua carreira, mas um momento assim que você viu que vai te marcar para sempre. Pode ter sido na TV, pode estar na arquibancada, dentro do carro, mas assim, maior momento. Você diz o momento que eu mais gostei, assim? É, o mais marcante. Não precisa ser necessariamente que tu foi mais feliz, mas, sei lá, um aprendizado. Eu acho que até o momento foi a primeira vez que eu andei de carro de Fórmula 4 na minha vida, que foi na Itália, que para mim foi uma experiência absurda. Eu nunca tinha andado de Fórmula naquela época e todos os meus colegas de equipe, meus colegas de pista, assim, já tinham andado, já tinham falado que era bom, eu nunca tinha andado. E quando eu testei e eu dei a primeira volta, e foi na chuva ainda, a pista estava molhada, eu falei, caramba, é muito louco isso aqui. E aí eu fiquei feliz. Eu acho que foi um dos momentos. Ah, muito legal, principalmente porque é o teu futuro, né? Tu andou pela primeira vez, mas vai andar para sempre. Então, acredito que a primeira vez que você anda é realmente muito mais emocionante. E assim, Sim. essas foram as perguntas que a gente separou para você. Como eu falei, é rapidinho, é realmente para a gente conhecer todos os pilotos da F4. Espero que você tenha gostado. Para a gente é muito importante que vocês todos tenham esse espaço aqui. E é isso, pessoal que assistiu o vídeo. Muito obrigada. Não sei se o Ricardo quer falar alguma coisa. Você quer falar alguma coisa? Não, eu gostaria só de agradecer a oportunidade e torçam por mim. Tá bom. A gente sempre fala que a gente não pode torcer nunca por ninguém, mas sempre por todo mundo. A gente torce por todo mundo, mas a gente não pode nunca ter uma torcida isolada, porque a gente não pode prometer torcida pra ninguém aqui, que a gente fala por todo mundo. Mas muito obrigada a todo mundo que assistiu. Nosso site é www.entrechicanes e no Instagram a gente é @entrechicanes. Muito obrigada. Oi, galera, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos com o Pedro Clerot, que também é o piloto da Fórmula 4. Então, Pedro, muito obrigado por ter aceitado participar aqui desse papo com a gente. E conta um pouquinho aí sobre você, mas sem dar muito spoiler, porque a gente tem bastante coisa para perguntar ainda. Tá bom. Bom, meu nome é Pedro Clerot, tenho 15 anos, sou de Brasília, e esse ano vou estar correndo pela Full Time Sports aí na Fórmula 4 Brasil. Certo, então a primeira pergunta também é sobre isso que você falou, você vai correr pela Full Time, que foi quem te sorteou, né, no sorteio da Fórmula 4, não foi vocês que escolheram, foi um sorteio. E como foi seu primeiro contato com a equipe? Você já está fazendo sua preparação com eles? Como que está sendo? Bom, eu fui em duas etapas agora da Stock Car, as duas primeiras etapas, a Interlagos, que foi a corrida de duplas, onde aconteceu o sorteio, onde eu acabei saindo na Full Time. A equipe que eu estava querendo cair, o pessoal lá sem dúvida,
Eu acho que os melhores que estão lá na Stock Car, o pessoal super gente boa, o Mau Mau, o Edu Bassani, enfim, todo mundo que está lá dentro, o pessoal é nota 1000, sempre dando 200% deles, os mecânicos também. Tem alguns mecas que eu conheço lá já, que trabalharam comigo no passado, foram meus mecas aí. Agora eu fui aqui em Goiânia, que é do lado de casa. Brasília é 1h30 de carro de Goiânia, então fui lá acompanhar a corrida de domingo. Cheguei sábado logo depois do quali, peguei um pouquinho de trânsito na estrada, não consegui chegar a tempo para o quali, mas cheguei lá logo depois. Logo, eu já fiquei sabendo que o Rubinho tinha sido pole, a equipe, cheguei lá, todo mundo super feliz. Enfim, foi super legal que o Rubinho ganhou logo as 2 baterias, então foi legal demais ver a equipe ali trabalhando e super feliz ali com as 2 vitórias. É uma coisa que não acontece muito, é super difícil de ganhar as 2 baterias, ainda mais na estoque. Mas o Rubinho, sem dúvidas, é um piloto muito bom, a equipe trabalhou super bem. Enfim, foi super legal te acompanhar de perto. Ai, que bacana. A gente assistiu aqui também e foi super bacana ver que ele agora é o rei de Goiânia, né? Então, acho que você tá ali junto também deve ter passado uma confiança de que essa também vai ser a sua equipe, né? Então, acho que passa uma confiança até maior para você. Sim, sim. Então, e você vai ser um dos pilotos mais novos do grid, né? Você e ele, o Tessário, se eu não me engano, são um dos mais novos. E como você está se sentindo em relação a isso? Você está confiante? Você não está, não, tô aqui, tô preparado, ou dá um nervoso ainda um pouquinho maior? Bom, eu já comecei minha preparação ano passado. Não sabia que ia ter a Fórmula 4, mas já comecei andando aí na Fórmula Delta, onde me tornei o campeão da Rookie, ganhei diversas corridas, fui pole, tive 3 poles durante o ano, e sendo logo na segunda corrida já fui pole no Velocitar, onde vai ser também a primeira etapa, dia 15 de maio da Fórmula 4. Acho que eu tô me sentindo bem preparado, estou me preparando fisicamente, mentalmente, para chegar o mais preparado possível aí para a primeira etapa. Meu objetivo esse ano é ser campeão. Eu acho que com a full time a gente vai conseguir atingir esse objetivo aí. O pessoal lá, como eu falei, é nota 1000. E eu vou trabalhar, vou dar 1000% de mim para a gente fazer isso acontecer. Ai, bacana. A gente aqui não torce para ninguém, porque a gente está entrevistando todo mundo, mas a gente torce por boas corridas e tenho certeza que vai ser uma experiência incrível para você. Oi, Pedro. Eu sou a Gabi. Vou te fazer 2 perguntinhas rapidinho. E assim, a minha primeira pergunta, eu acho que tu já deve estar um pouco de saco cheio de responder ela, mas acho muito crucial. Que é assim, quando foi que começou esse teu amor pelo automobilismo? Alguém chegou pra ti e falou, não, vamos fazer isso aqui? Ou saiu assim de ti, tu assistiu uma corrida, achou legal? Como que foi isso? Bom, aqui na minha família não tive ninguém que era muito ligado à Fórmula 1. Eu fiquei sabendo agora há pouco que meu bisavô trabalhou na Williams, na equipe de Fórmula 1, mas eu não sei o que ele foi exatamente, não sei se ele foi engenheiro, se ele foi mecânico, enfim, eu sei que ele trabalhou lá. Mas da minha família aqui, nós 4, eu, minha irmã, meu pai, minha mãe, e o pessoal que eu sou mais próximo, ninguém nunca era muito chegado. Meu pai gostava muito, mas ele não corria, não praticava nada. Ele fazia alguns track days de moto, eu ia acompanhar, ficava amarradão lá. Mas meu pai é muito amigo do Dibo, do Dibo Moisés, e eles são amigos desde a faculdade, eles foram muito próximos. Hoje em dia também eu sou super amigo do meu pai. E eu sempre insistia para meu pai, me leva numa corrida, me leva numa corrida, me leva numa corrida. E ele acabou me levando uma corrida aqui de Brasília. E eu falei, pai, quero treinar. Aí ele segurou ali um tempinho, falou, não, vamos. Aí começou uma coisa mais nos domingos, assim, que eu não tinha nada para fazer. Vamos andar de kart. Aí eu comecei a pegar gosto, comecei a melhorar. Falei, pai, quero começar durante a semana. Ele falou, não, por causa da escola, não sei o quê, não vai. Aí eu falei, tá bom. Aí depois de um tempinho eu consegui convencer ele aí a me deixar treinar durante a semana. E eu fui fazendo as corridas pequenas ali em Brasília. Nada de muito grande. E no mês de 2017 a gente tomou uma iniciativa meio maluca. Eu tava ali com 6 meses de kart, a gente falou, não, vamos pro brasileiro. Foi o segundo brasileiro com o maior número de pilotos, foi lá no Beto Carreiro. Enfim, eu não andei bem porque eu tinha 6 meses de kart, enfim. Mas foi uma bela experiência para mim. Mas eu comecei mesmo a andar ali em São Paulo, foi 2018, onde eu fui quinto no brasileiro da Júnior Menor, no meu segundo ano de kart, então foi bom. Mas não fiz nenhuma corrida depois do brasileiro. Fiz a Copa, onde eu fui quinto, o sexto não me lembro. Mas 2019 foi onde começou tudo, que eu fui fazer a temporada inteira da Copa São Paulo Light, e eu me tornei vice-campeão, eu perdi o campeonato na última etapa, que era uma etapa tripla,
e meu kart acabou não pegando na primeira bateria, então larguei meia volta atrás e cheguei em sétimo ainda. Foi uma coisa super legal, mas ali perdi por um ponto o campeonato, mas acho que faz parte para a gente evoluir. 2020, eu tive um acidente muito grave, onde eu quebrei meus 2 pés, 60 dias antes do Brasileiro de Kart, então para mim já tinha acabado o ano, mas eu consegui me recuperar, fiquei 45 dias sem andar. E no 46º dia eu já fui andar de kart. Assim que o médico liberou, eu já fui. E eu tava com 2 hastes no pé. Foi só eu tirar essas 2 hastes que eu falei, não, eu vou. Eu nem esperei ponto nem nada, eu só fui. Mas não foi uma experiência muito legal, assim, ter ficado de cadeira de rodas, porque não é uma coisa muito boa. Eu sofri muito as primeiras 2 semanas, eu não comia nada, porque eu não sentia o porquê tá fazendo, tipo, me esforçar mais, sendo que na minha cabeça eu não ia mais correr. Mas foi um momento muito difícil para mim. Eu fiquei malhando de cadeira de rodas para me manter ativo, trabalhei muito minha mente, fazia muita fisioterapia, era quase 7 horas de fisioterapia por dia, tirando as horas de malhação. Então foi uma recuperação bem rápida e acho que eu voltei na minha melhor forma. Aí eu fui campeão do Open, logo na minha primeira corrida depois que eu quebrei o pé, e fui vice-campeão no Brasileiro, largando de sétimo na chuva, foi uma corrida bem legal. 2021 foi um ano bem conturbado para mim, eu comecei o ano mais ou menos ali, não estava onde eu queria estar, não estava brigando por vitórias, e eu também sofri um acidente no meio de 2021, mas não foi nada sério, eu acabei capotando só, mas não machuquei nada, fiquei só com uma dorzinha no joelho, e aí eu mudei para a CRG, que é a equipe que eu tô hoje. Fomos direto para o Open, para o Brasileiro de uma vez, então foi assim, no Open a gente não andou tão bem, eu fiz uma etapa da última etapa do SPR, que é o campeonato lá do Sul, de CRG, mas eu não andei bem. No Open, a gente largou de 12º e ganhou a corrida. Eu não andei bem aquele fim de semana, mas a final que valia a gente acabou ganhando. E não, eu corri em 2 categorias. No Open não teve o K Júnior, então a gente chegou direto para o K Júnior na primeira fase do Brasileiro. E eu fui pole na Oca Júnior, e mesmo passando ali 1 quilinho do peso, que tinha que estar bem magrinho para andar, o peso era super baixo. Eu perdi 7 quilos pro Brasileiro, só para correr essa categoria, então foi bem legal aí. Acho que eu cheguei na minha melhor forma física lá. Mas a final foi bem conturbado, eu liderei 90% da prova, e nos últimos momentos ali, faltando 2 voltas, eu acabei tendo um incidente com o meu concorrente, e eu acabei furando o pneu. Então, eu cheguei em sétimo na geral, mas, enfim, não foi uma corrida boa. E no Brasileiro da Júnior eu era o mais rápido, desde os treinos sempre ali, o mais rápido, com uma vantagenzinha boa. Não fui pole, não consegui encaixar uma volta boa, acabei dando vácuo ali pro pessoal. Ganhei as 3 classificatórias, era o favorito para a final, mas acabou não indo para nós. Eu acabei tendo um toque também no meio da final, onde me jogaram para trás, caí para 8º, e em 2 voltas já estava em segundo de novo, mas o primeiro já estava muito longe para chegar, e acabei tomando a punição do bico também, tomei um break test, infelizmente, mas faz parte. A gente ainda não ganhou nenhum título brasileiro, mas acho que isso aí está me preparando bastante para um desafio maior que vem à frente. Não acho que o brasileiro vai me trazer um título brasileiro, é uma coisa que eu quero muito, mas não é uma coisa que eu acho que vai mudar muito a minha vida se eu tiver. E esse ano agora na Graduados, a gente fez a primeira etapa do Light, onde eu fui o segundo, e eu acabei não indo para a segunda etapa do Light, porque eu estava na Europa, né, na Itália, treinando de Fórmula 4 com um carro novo, e fiz 4 dias de teste lá, 3 com carro antigo e 1 com carro novo. E agora, já segunda-feira, eu tô embarcando para São Paulo de novo para ir para cima na terceira etapa da Copa São Paulo Light. Caraca, que incrível! Você contou aqui toda a história que você teve desde o seu comecinho até o final. A gente está torcendo bastante. A gente estava na segunda etapa do Light, então a gente viu como tão corrido, são tantos competidores, então acho que tenho certeza que um dia você vai conseguir o brasileiro. Pode ficar calmo, que você ainda tem muito tempo aí pela frente. 15 anos está muito novinho ainda, né? Então tem muito tempo e vai dar tudo certo. E a nossa segunda pergunta segunda não, né? Quarta. Que você foi o piloto mais novo a conquistar uma vitória e uma pole na Fórmula Delta. E como que é para você saber que você fez parte, assim, de uma parte muito importante, que você fez história em uma categoria e que provavelmente você vai ser lembrado aí por um bom tempo? Bom, para mim é bem gratificante.
porque mostra que eu venho bem preparado aí para a Fórmula 4. A Fórmula Delta, na real, não era para ser um campeonato que eu fosse fazer. A gente tinha em mente fazer alguns treinos e por conta da pandemia não aconteceu o treino de quinta-feira, então foi um treino que eu não fiz. A gente pagou a etapa, mas eu não ia fazer as corridas, ia fazer somente treino de sexta-feira, e choveu no treino de sexta-feira, e eu acabei andando de pneu slick, então não andei nada. Falei, pai, quero correr. Ele falou, não, vamos prezar para sua imagem, vamos ficar aqui. Eu falei, não, pai, quero correr, quero correr. E a gente acabei conseguindo convencer ele aí a liberar eu correr. E a gente foi pro sábado direto pro quali. Fui sétimo, na minha melhor volta, acabou tendo uma bandeira vermelha, então não consegui completar a minha volta. Mas aí logo de cara, fizemos 2 P3 e a gente estava aí com a segunda melhor volta da corrida, na segunda bateria. Foram 2 corridas bem legais, largando lá de trás. Gostei bastante da experiência. Aí a gente confirmou nossa presença aí para o campeonato inteiro. E logo na segunda etapa de cara, a gente já foi pole, lá no Velocitar. Foi super legal. Eu acabei não ganhando a corrida lá, mas ganhei logo em seguida na etapa de Interlagos. Não ganhei a primeira bateria, mas a segunda larguei de terceiro. E já pulei para a primeira largada, abri 20 segundos. Então, foi uma corrida bem legal para mim, foi super tranquilo por ter essa vantagem. E a gente foi para Potenza, onde eu ganhei as 2 baterias lá. Acho que foi a minha melhor corrida até hoje. Nos carros de Fórmula, a gente era o mais rápido, disparado. E é uma pista que eu gostei bastante, me adaptei super bem com o carro, super bem com a pista. Nosso ritmo de corrida era ótimo, eu estava com um feeling muito bom do carro, o acerto do carro estava muito bom. E a gente acabou aí ganhando as 2 baterias com as 2 melhores voltas, que foi bem legal. Ah, que bacana, mas não tem um gostinho a mais por ter feito história e ser o mais novo? Com certeza tem um gostinho a mais. Mostra que que os meninos estão capacitados hoje para fazer isso. E foi engraçado, porque lá no meio do campeonato de São Paulo, e lá no campeonato, enfim, tinham várias categorias correndo. Eu era o mais jovem de lá, eu tinha 14 anos, e eu corria com o pessoal que tinha 20, 25. Então eu era uma criancinha ali no meio deles, eles nem achavam que eu ia correr. Alguns pessoal lá o pessoal do turismo falou, nossa, muito novo para correr, enfim. Mas super legal ter esse título aí. Ai, que bacana. Eu tenho certeza que deve ter sido uma experiência incrível para você e também vai te ajudar um pouquinho aí na Fórmula 4, né? Já é uma experiência que vai trazer bastante resultado para você. Agora a Ana vai fazer algumas perguntas. E a minha pergunta é justamente sobre isso, sabe? Você participou da Fórmula Delta, normalmente a gente vê pessoas que vêm direto do kart, que não têm outras experiências além disso. E a gente viu também, você comentou que você está fazendo os treinos na F4 Itália. Então, assim, como que você acha que essas outras experiências que você teve além do kart estão te preparando para começar a Fórmula 4 agora com tudo, assim, aqui no Brasil? Bom, eu acho que a Fórmula Delta me ajudou de forma, assim, não tem como nem descrever, porque eu já chego com o feeling de como é guiar um carro que é completamente diferente do kart. O feeling do carro não é o mesmo, você não tem o mesmo feeling no volante igual você tem no kart, você tem que estar super conectado com o carro, sempre bem amarradinho ali para você sentir tudo, que é um carro que o Fórmula 4 é um carro bem solto, porque é um carro sem potência, então a gente tem que fazer o carro andar. E sem dúvida me ajudou muito, e os treinos na Itália também têm me ajudado bastante. O pessoal lá, o nível lá é muito alto. E eu treinei 2 dias em Cremona e 2 dias em Misano. Em Misano, no primeiro dia, eu acabei liderando os treinos lá na Fórmula 4 Itália. Fiquei super feliz, mostra que eu tô com uma confiança a mais, porque querendo ou não chegar lá, se nunca ter andado e já ser primeiro de cara assim, mostra que eu tô com um bom feeling do carro, mostra que eu tô levando ao carro ao limite, sabe? Acho que eu tô chegando na Fórmula 4 Brasil aí já com um bom feeling do carro, e no segundo dia a gente acabou tendo um probleminha no acelerador, onde me custava mais ou menos 1 segundo, e o carro também não estava com um acerto muito bom, mas a gente estava sempre perto dos ponteiros ali. Peguei super experiência com o carro, agora eu já sei como o carro novo funciona, a questão de freio, como o carro se o carro é pesado, se o carro não é pesado, então tem me ajudado bastante. É legal. A gente pergunta bastante sobre essa adaptação, né? Porque sair do kart, pegar um carro ali de Fórmula, realmente deve ser bem complexo. E sobre essa sua adaptação, assim, o que você acha que tá sendo, tipo, a parte mais fácil nessa adaptação, que você imaginou que, nossa, isso daqui talvez seja muito difícil e te surpreendeu, e uma coisa que está sendo mais complicada, assim, para você nesse momento? Bom, no primeiro momento eu achei que o carro ia ser pesado fisicamente, que eu ia ter que malhar muito para conseguir aguentar o carro.
mas a Fórmula Delta me provou que isso não é uma coisa... O carro é pesado fisicamente, mas não é algo astronômico que eu tenho que ficar, tipo, muito preparado, mas obviamente eu vou continuar malhando para sempre estar na minha melhor forma física, para não ter nenhum tipo de problema aí de chegar ao limite do carro, não conseguir chegar ao limite do carro porque eu não tenho força. Acho que essa foi uma das coisas que me surpreendeu. Uma das coisas que eu ainda não tô 100% é a técnica de dirigir o carro com um carro que não tem tanta potência, que é um carro escorrega, tem as suas manhãzinhas ali, então eu tô pegando isso aí com calma, acho que até a primeira etapa aí a gente vai conseguir pegar esse feelingzinho ali, esses 2, 3 deciminhos que faltam de técnicazinha ali, de questão de frear um pouquinho mais dentro, saber que o carro vai fazer. Acho que é uma das coisas que eu tô sofrendo um pouquinho, mas até a primeira etapa aí eu acho que eu já consegui pegar isso aí tudo certinho. Eu quero ver, hein? No final do ano, quando a gente voltar a fazer uma entrevista com você para ver como que foi o seu ano na Fórmula 4, você vai me contar. Não, Nara, deu super certo, consegui dominar esse negócio, tá ótimo agora, entendeu? 100%. Bom, a minha próxima pergunta é uma das perguntas que a gente faz para todo mundo, tá? É aqui para encerrar o nosso vídeo. A minha pergunta você tem algum ritual antes das corridas? Porque a gente já escutou de tudo, sabe? De tudo mesmo que você pode imaginar, então não precisa ter vergonha se você tiver alguma coisa, mas a gente fica muito curiosa para saber. Bom, eu sempre calço a sapatilha direita antes da esquerda. Acho que é uma das coisas que eu sempre fiz, é natural. Eu escuto bastante música também antes das corridas, tem uns áudiozinhos que eu escuto. Tento sempre ficar o mais calmo possível, o mais presente possível, porque qualquer coisinha que eu tiver fora de mim, eu não vou tirar 100% do carro, não vou ter uma corrida tão boa quanto eu teria se eu tivesse 100% presente ali. Mas nada de especial, sempre dar uns alongamentos, uma aquecidinha antes de entrar no carro, mas nada demais. Eu também tenho, assim, de entrar do carro do mesmo lado, acho que eu sempre pulo pro carro do mesmo lado e saio também pro mesmo lado, mas só isso mesmo. Ai, mas é legal, a gente adora conhecer o ritual de vocês, assim, conhecer um pouquinho mais desse lado pessoal de cada um, sabe? Como que é a preparação, como que vocês se concentram ali, então, muito legal. Bom, e para finalizar o vídeo, é uma pergunta também que a gente faz para todo mundo e é uma pergunta muito ampla. Só que a pergunta é: qual é o seu momento preferido do automobilismo? Você já disse aí sobre a sua carreira, pode ser uma coisa que você viveu, uma coisa que você assistiu, ou uma coisa que você estava ali presente. Então, escolhe um momento assim que te marcou mais. Bom, o momento que mais me marcou foi a corrida que eu venci no Open, largando de 12º. Foi assim, eu tava zero expectativas para aquela corrida, porque o fim de semana não tinha sido bom. A gente não era os mais rápidos, a gente estava sofrendo muito com o motor. A gente tomava 6 quilômetros de reta e tomava um caminhão de reta, então a gente não era os favoritos para ganhar ali. Então eu entrei na corrida assim, que der deu, tá bom? E já passei ali na primeira volta em quinto e vim buscando todo mundo. E foi logo a minha primeira corrida com a equipe da CRG, então estava ali me familiarizando com todo mundo, já conhecia eles, mas não estava 100% com eles ali, igual eu estava no brasileiro. Quando eu cruzei a linha de chegada, eu passei, desculpa, o segundo colocado, na última volta. Então eu fiquei super, super nervoso ali na última volta, vim trancando ali bastante. Quando eu cruzei a linha de chegada, eu gritava, cheguei a quase chorar no parque fechado. Quando pesei, todo mundo gritou, ninguém acreditava que eu tinha ganho, porque a gente realmente não era os favoritos, mas esse aí foi meu momento preferido. Ai, que legal. Acho que deve ter sido assim bem marcante mesmo, porque, né, como você disse, você não era o favorito. Então, acho que impressionar essas coisas assim deve ter sido muito legal. Então, Pedro, essas foram as nossas perguntas. Muito obrigada por ter topado de novo. E obrigada para quem está assistindo. A gente está no site www.entrechicanos.com, no Instagram também. E é isso. Valeu. Muito obrigado.